Hello guys, Teacher Heine here e mais uma vez estamos começando uma aula do Inglês para Quebrados. Um curso sequencial que só tem um único propósito de te ajudar a aprender inglês, né, avançar e, se possível, claro, se você já conhece, aperfeiçoar os seus conhecimentos. E hoje a gente vai tratar de prepositions, que é um dos assuntos mais salafrários, mais nefastos, mais confusos, mais traiçoeiros. Brincadeira, isso é só minha opinião, né? Mas é uma das coisas mais chatinhas que tem assim no inglês. Mas antes da gente continuar aqui, vamos lá. Se quiser apoiar o projeto, quiser incentivar aqui o canal, tem um link do Patreon aqui abaixo, é só clicar nele e lá fazer sua contribuição. Coisa simples assim, valor de uma Coca Zero, só para ajudar aqui o professor a se hidratar. Eu bebo muita água quando tô fazendo os vídeos aqui. Mas vamos lá, roda a vinheta. Então é isso, é o seguinte, hoje a gente vai ver esse conteúdo aqui, ó, prepositions. O que são os prepositions? Em linhas gerais, as prepositions elas podem ser entendidas como as nossas palavras em, no, na e seus plurais, né? Nos e nas, em linhas muito gerais. Mas as prepositions elas também podem servir como em cima, dentro de, sobre alguma coisa. Existem outras prepositions, é claro, mas essas aqui, in, on, at, são as que a gente vai abordar hoje. Elas são extremamente importantes, elas vão se encontrar em uma infinidade de frases aí em inglês para indicar a posição de alguma coisa, o local em que algo está, ou quando algo vai acontecer. Começando ali, lá do finalzinho, ó, lá da pontinha do nosso triângulo, lá embaixo, a palavra at, a preposition at. Para que serve a preposition at? É o seguinte, todas as prepositions que a gente vai tratar aqui hoje, elas têm praticamente dois lados, duas aplicações possíveis. Aquelas relacionadas a local e aquelas relacionadas a tempo, né? Que é o time and place que estão aqui. Sempre que eu for apresentar uma delas, eu vou tratar de time primeiro e depois vou falar sobre como ela funciona para place. Então, olhando aqui para a preposition at. Fala comigo, ó. At. O at, ele vai ser usado em se tratando de tempo, antes de horários específicos. Por exemplo, quando você acorda, né, às 7 da manhã, a gente vai falar at 7 a.m. E outra coisa, você tá acordando às 7 da manhã, tá acordando muito tarde, né? Pô, um quebrado que acorda às 7 da manhã é um quebrado que quer continuar quebrado, que absurdo. Brincadeira. Ele também vai servir para horários específicos, como meia-noite, né, que em inglês tem uma palavra específica para ele, né, que é o midnight. At midnight. Ou na hora do almoço, at noon. Ou, por exemplo, aqui com a combinação at the moment. E aqui, quando a gente combina com the moment, né, para termos de exemplo aqui, a gente percebe que o the, aquele artigo definido que a gente viu na aula anterior, se não me engano, ele vai estar presente. As prepositions in, on, at, por vezes, vão trabalhar junto com the junto na sequência, logo depois delas. Por quê? Para que serve isso? Geralmente a gente entende que é para especificar um local ou um momento, né, que a gente está tratando, está discutindo, está usando ali na frase. Beleza? Então, at para horários específicos do dia. Horários, né? Não é para quantidade de horas, não é para nada nem disso. Horários ali. Então você pode falar tipo at 7 a.m., at 7 p.m. Existe também a possibilidade de você indicar a hora com at 7 o'clock, se for um horário redondo. Essa questão de horas aí a gente vai ver numa outra aula, mas acho que isso aqui é o suficiente por enquanto. Você já conhece os números, né? Se você olhou outro vídeo lá que eu postei, já ajuda bastante, né? 7:15, 7:30 e assim por diante. Gostei de 7. Agora, do outro lado aqui, quando se trata de place, né, de local, a preposition at, ela vai ser aplicada da seguinte maneira, para endereços específicos, que curiosamente em inglês começam com número. Aqui eu até coloquei o exemplo, ó, at 123 Roosevelt Street. O at também vai ser usado quando você estiver tratando de locais públicos, digamos assim. Locais em que há outras pessoas além de você e sua família, seus conhecidos. Isso é uma maneira muito simples de entender, mas eu tenho certeza que funciona. O que são esses locais públicos? Tipo, school. Você vai dizer na escola? At school. Na igreja, at church. Na estação, at the station. Você vê que aqui a gente usou the station, a gente colocou the junto. Em alguns casos ele vai aparecer, é inevitável.
É mais fácil você se habituar com os momentos em que ele aparece por meio da prática do que aprendendo regrinhas nesse caso. Então, nem vou me ater muito a isso. Beleza? Alguma dúvida? Se tiver, coloca aqui no comentário. Na sequência, aqui a gente vai ter a preposition on, que você vê que expande aqui um pouco a área do on, porque é uma preposition um tanto mais comum, um tanto mais frequente, mais presente, né? O on, no que se refere a time, ele vai ser usado para dias da semana, que são eles: on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday. Beleza, aprendemos os dias da semana. Todos eles ali, quando você for falar que aconteceu em determinado dia da semana, vai ser o on antecedendo eles. Outra situação que a gente vai usar o on, que também está relacionada a dias, mas aqui datas específicas, né? Que é uma data acompanhada do mês, por exemplo. E aqui vocês vão perceber que os dias em inglês eles são ordinais, né? Eles vão ter uma classificação ordinal, que é aquele THzinho ali no final. Alguns vão ser com RD, com ST, com ND. E como funcionam os números ordinais? Sempre que a gente estiver falando dos números ordinais, a gente tem que entender que eles vão ser um pouco diferentes, se não bastante diferentes, dos números cardinais que a gente está acostumado. Por exemplo, para primeiro, a gente usa isso daqui, ó, first, que é representado, né, por esse 1ST e se escreve dessa maneira, first. Quando é o segundo, a gente escreve 2ND, né, o 2ND, né, e a gente fala second. Terceiro, third. E agora, os demais, né, quarto, quinto, sexto, a gente vai dizer sempre com esse TH no final. Já os números que a gente conhece, fourth, fifth, esse aqui muda um pouco, né, sixth, e assim por diante. Você vê que esse TH dá aquela sopradinha entre os dentes, né, sixth, fifth, fourth. Pratica aí que, apesar de soar um pouco estranho, é um som que a gente não tem no português, é extremamente comum no inglês, então é bom você aprender. É uma sopradinha, né, com a língua entre os dentes. Tem uma outra peculiaridade sobre eles. Quando a gente vai falando de 21º, 22º, 23º, a gente repete de novo aquele padrão de first, second and third. Por exemplo, 21st, 22nd, 23rd. E assim para todas as outras dezenas também. Tipo, 41st, 52nd, 63rd. Entendendo agora os números ordinais, vamos lá, voltando aqui para a preposition on. O on, então, ele vai funcionar para datas da seguinte maneira. A gente vai mencionar o mês primeiro. On November 9th. No dia 9 de novembro. Que, curiosamente, é minha data de aniversário aqui também. Então, a gente vai colocar o mês primeiro e, na sequência, o número ordinal. Existem outras maneiras de fazer isso, é claro. Talvez você já tenha visto. Mas essa daqui é uma das mais comuns, eu diria. Quando a gente vai usar o on também, para se referir ao final de semana, como on the weekend. Outra situação, quando nós estivermos falando do dia acompanhado do período dele. Por exemplo, sexta-noite, on Friday night. Até aqui tudo bem? Então vamos lá. Por outro lado aqui, prepositions of place. O on, enquanto uma preposition of place, ele vai servir para se tratar de vias, né, de ruas, avenidas. Ele vai anteceder coisas como on the Fifth Avenue, or on Paulista Avenue, or on Joaquim Street. Sempre quando for assim um endereço genérico, né, só para se referir à rua, à via, a gente coloca o on, né, para indicar esse na avenida, na rua. O on ele também vai servir quando a gente estiver tratando de superfícies, né? O famoso the book is on the table. Ou então, mesmo falando de uma superfície vertical, que nem a parede, the clock is on the wall. Outra aplicação muito interessante do on é para means of transportation, né? Os meios de transporte. Que aqui a gente tem o exemplo de on a bus, né? Que é em um ônibus. Você poderia dizer, I am on the bus. Eu estou no ônibus. Né? I am on the subway. I am on the train. I am on the plane. A única coisa que vai mudar é o car, que aí a gente vai usar a outra que a gente vai ver aqui, ó. In the car. E por fim, o on é usado em termos de local, digamos assim, quando a gente estiver falando dos meios de comunicação, means of communication.
que aqui é extremamente amplo, varia desde o jornal de papel até YouTube, Instagram, TikTok, todos eles são meios de comunicação. A gente sempre vai falar on YouTube, on Instagram, on Facebook, on TikTok, on the newspaper, por que não? Beleza, e agora vamos falar do in, que é a nossa última preposition. A aula aqui vai ser um pouquinho mais longa, mas garanto que vai te ajudar a entender muitas questões relacionadas a isso, que geralmente dá um nó na nossa cabeça, dá uma embananada. Tô sempre olhando pro lado errado da câmera, é aqui, ó. O in, ele vai ser usado quando a gente estiver falando de, por exemplo, séculos, os centuries aqui, né? In the 1900s, nos anos 1900. E também para décadas, in the 90s, nos anos 90. A gente já viu essa questão dos números aí naquela outra aula de números. Se não viu ainda, dá uma repassada porque vai valer a pena. Para indicar os anos também, a gente vai usar o in. Por exemplo, in 1994. In 2003. Para meses, in April, in October. Se você ainda não sabe os meses, vamos lá. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Resolvido com os meses? Então bora lá. Agora, além dos meses ainda, tem as seasons, que não são as seasons das temporadas das séries que você assiste lá. Season, nesse caso, ele pode ser entendido como estação também. Por exemplo, in summer, in winter, né? No verão, no inverno. E pra gente arrematar aqui a parte de tempo, a gente pode usar o in junto com partes do dia, com períodos do dia, como in the morning, in the afternoon, in the evening. Vamos lá, a última etapa aqui da nossa aula. O in, ele pode ser usado também para locais, como as demais prepositions. E o in, ele vai ser usado quando a gente estiver falando de locais delimitados, locais... Quando você estiver dentro de algum local, por exemplo. Não necessariamente fechado, né, por paredes e tal, mas por fronteiras, por limites imaginários, né? É uma questão, é um local delimitado. Um bom exemplo aqui são os countries, né? In the US, in the United States. In Germany. E aqui é interessante fazer uma observação que a maior parte dos países vai ter só in, não necessariamente vai acompanhar o the. Por que isso acontece? Porque só os países que têm esses nomes compostos, como the United States, the United Arab Emirates, né? Eles são nomes um pouco mais extensos, compostos de mais palavras, a gente precisa colocar o the antecedendo ali. Para cidades, cities, in Chicago, in São Paulo. E para bairros também, in Manhattan, in Bela Vista, e assim por diante. Agora, que nem eu tinha falado antes, a gente vai ter o último exemplo, que é para locais fechados ali, né? Que seria muito bem ilustrado pela seguinte frase. I am in a car. Eu estou num carro. Ou você poderia falar também, I am in the car. Eu estou no carro. Feito isso, a gente pode extrapolar a ideia também de locais fechados para outras coisas, como in the office, in the room, in the bedroom, in the kitchen, e assim por diante. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de prepositions. Espero que o conteúdo tenha sido extremamente útil para vocês. Eu acho que é um assunto extremamente importante e que gera confusão até em alguém que está um pouco mais avançado, um pouco mais encaminhado aí no inglês. No início, vai exigir que você preste muita atenção, que você se dedique bastante a entender essas questões todas aqui, praticar, né? Eu vou deixar inclusive alguns exercícios aqui na descrição ou no comentário fixado para você treinar um pouquinho esse conteúdo gramatical que vai te acompanhar aí pro resto da sua vida em inglês, beleza? Isso é tudo. Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no canal e falou, pessoal!